Anderson Honorato. Já mandou um e-mail. Tá eu tô. Tá desculpa, gente. Tá no vivo. É que faz tanto tempo que a gente não fez o Papo na Rede. O último foi em dezembro do ano passado. A gente ficou em janeiro aí todo o tempo com um período longo de férias. Recesso. Aqui o Daniel Choi está ali do outro lado na salinha controlando os botões para o programa ir para o ar ao vivo. Bem-vindo ao Papo na Rede. Está indo. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2015, um ano que começa assim já com uma série de questões para a gente pensar. Algumas nos preocupam. Nós que estamos vivendo aqui em São Paulo, vivemos um tempo aí difícil, né, Carlos? Com essa questão da água. Né? Eu acho que talvez nunca na história da cidade de São Paulo. Eu falo da cidade de São Paulo porque a gente está aqui. Eu sei que outras cidades, outros lugares do Brasil, até do mundo, hoje vivem esse conflito. Mas a gente, na realidade, queria conversar hoje e convidar você, que por acaso está aí vendo ao vivo. Eu já vi que o Anderson Honorato está, porque ele mandou um e-mail assim: querido amigo Brega, eu estava na igreja e corri para minha base para poder ouvir vocês. Pode continuar lá na igreja, ouvir lá também, não tem problema. Afinal, já estava com saudade. Sempre vejo as fotos do caminho e as saudades da perna. Feliz 2015 a vocês. Obrigado, Anderson, para você também. Você também, mano. Deus te abençoe. Que bom. E a gente queria conversar justamente, acho que por conta dessa... a maneira como a gente vê que o ano de 2015 já começou. Conversar um pouquinho sobre esperança. Nós temos um amigo em comum chamado Valdir. Tempos atrás ele tuitou uma coisa assim, Carlos. Alguém poderia fazer um estudo sobre o índice de suicídios depois dos noticiários que passam na TV? Então, eu acho que é uma questão interessante, porque... E aí, então, já introduzindo a questão, né? A gente no telefone estava conversando sobre o que nos dá esperança. O que mata a nossa esperança, o que rouba a esperança. Né? Então, eu acho que uma das coisas, já introduzindo, já que a gente não tem uma pauta assim completamente delineada, mas é falar sobre esperança ou a desesperança, eu acho que uma das coisas que rouba a esperança é a maneira como que as notícias chegam até nós hoje. Primeiro, eu acho assim, a gente tem uma mídia que ela não está tão interessada em expressar os fatos exatamente como eles são, na amplitude do que eles são, tanto quanto ela está interessada em ter audiência. E a gente sabe que por uma questão assim meio óbvia, meio comum, meio histórica, as notícias ruins elas sempre dão mais ibope. Elas sempre dão mais audiência. Então, eu acho que uma das coisas que rouba a esperança hoje é assim, esse acúmulo e a insistência de um noticiário diário que apresenta os fatos difíceis. Não estou dizendo que estão inventando fatos, não é isso, mas a maneira como que você edita, uma predileção, a maneira como você pauta essa edição diária, quais são os assuntos que a gente vai apresentar ou não. Então eu acho assim, de certa maneira parece que a gente tem uma predileção, a gente enquanto comunidade, sociedade, uma predileção por essas notícias assim que nos fazem arrepiar. Agora isso, todo dia lendo esse tipo de coisa, vendo esse tipo de coisa, parece que a gente retroalimenta esse sentimento de desesperança, né? De falta de esperança. Cara, tá perdido, né? Então eu acho que isso é uma coisa que rouba. Eu particularmente tenho tomado algumas medidas bem sérias para comigo mesmo nesse sentido, né? Estou sendo bastante seletivo no que vejo, no que ouço e no que leio. Bastante seletivo. Tenho tentado utilizar mais as ferramentas que eu tenho, né, que eu conquistei, que eu juntei dentro de mim ao longo da caminhada da vida, para tirar as minhas conclusões, para chegar a algumas conclusões por mim mesmo, sem depender necessariamente dos âncoras, dos comentaristas, dos proclamadores, né, do caos, né, que é o que dá notícias. Você falou, e eu creio assim também, não as grandes emissoras, os grandes grupos de comunicação dependem diretamente da audiência, né? Diretamente da audiência. E
da audiência vai ser sempre o que eles, no que eles investirão mais, né? Quando não, sabe-se também até provocando situações, né? Provocando circunstâncias, provocando caos, não é? Porque isso atrairá para si o interesse daqueles que estão ligados, enfim. Então, nesse sentido, eu particularmente tenho sido bastante seletivo, tenho tentado não fazer os meus julgamentos, né, sobre o que e quem quer que seja, sem uma avaliação criteriosa minha, pessoal, à luz do que vejo, do que ouço, mas sobretudo à luz do que creio, né? Entendendo que eu não posso viver proclamando que creio e viver como que se não cresce, que me parece ser a complexidade de muitos de nós, né? A facilidade do proclamar, né? E a imensa dificuldade de viver com aquilo que se proclama, né? E isso gera, quer dizer, retroalimenta inclusive, né, esse desespero, enfim. Mas eu queria só fazer uma para colocar no assunto, assim, a gente está falando de esperança e textos bíblicos, né? Sobretudo, por exemplo, Salmo 40, que é um dos meus preferidos, né? Esperei com paciência no Senhor, né? E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E eu lembro, sempre que vejo o verbo esperar, que Isaías também cita em Isaías 40, né, nos últimos 3 versículos, aqueles que esperam no Senhor são como águias. E eu gosto quando ele cita a águia, né, como um símbolo, uma referência, né? E aí eu lembro de Rubem Alves, né, que nos relembrou, nos ensinou a respeito do verbo esperançar. Para mim, o esperar do Senhor não é um esperar estático, né? Não é um esperar paralisante, não é aquela ideia de me pôr em gestual de oração, né, e ficar ali estático, paralisado, esperando, né, a resposta do Senhor. Para mim, estes esperar de Deus tem a ver com esse esperançar, que tem a ver com o esperar fazendo, né? O Paulo... O Moltmann, no livro Teologia da Esperança, se eu não me engano é ele, Carlos, que ele fala que a esperança cristã, ela é criativa. Boa. Ela, né, eu acho isso muito bonito. Lindo, cara. isso. A esperança cristã, ela é criativa no sentido de que ela vai realizando, ela vai criando, justamente porque ela espera. Porque quando deixa de esperar, ou seja, e aí a gente entra no elemento do desespero. Sim. Né? E às vezes a gente confunde a palavra desespero com a aflição, que são até muito parecidas, mas eu acho assim, a aflição ela é mais evidente, a aflição é mais ruidosa. Às vezes nós somos tomados, e às vezes a gente lida e cruza com pessoas que vivem uma desesperança ou um desespero silencioso. E que é justamente essa, por haver esse desespero, você percebe essa relação estática com a vida. Não há mais impulsos de criar, não há mais desejos de realização, porque não tem mais esperança. Né? Então esse esperançar nos leva à criatividade. Né? E volto nisso, né? Não, para mim é impossível, embora na maioria das vezes como se deixar, do modo como eu vivo, isto dizendo que creio, mas vivendo como se não cresce. Dizendo que creio, que talvez seja o pior paradoxo. Ou a incompatibilidade do discurso com a exatamente, vida. Quer dizer, do tipo de você viver o tempo todo. É um bom caminho para virar um religioso. Exatamente, cantando o que crê, orando o que crê, pregando o que crê, com adesivos, né, no carro, na geladeira, do que se crê, mas vivendo como um ateu, né, vivendo como se não cresce. Do tipo, qualquer sinalização da terrenidade, né, em que a gente vive já é motivo
para desesperar, né? Ou já é motivo para paralisar, né? Que para mim é a situação mais assim, mais dolorosa ou dolorida que um ser humano pode viver é a situação de paralisia, não é? Que é a situação na qual muitos acabam se vendo a partir do se deixar alimentar pela desesperança e se deixa roubar, né, dessa energia, essa coisa drenante, sim, né? Drenante. E são os vários tipos de paralisia que a gente lida e encontra na vida, né? Exatamente. O Alan Correia mandou um abraço pra gente. Que bom que vocês estão de volta. Bom estar aqui. Bem-vindo, Alan. 2015. Bem-vindo. Vocês também. E o Anderson Honorato, ele está mandando uma questão aqui interessante. Sabemos que é uma linha muito tênue entre a realidade e a esperança. Acho difícil lidar com isso. E vocês? Fala, Brian. Eu acho que eu acho difícil também, Anderson. Mas eu acho que esse é o exercício para o qual nós fomos chamados diariamente. Então, mas eu queria pontuar uma coisa aqui. Eu acho que foi muito legal a pergunta ou a colocação do Anderson, porque eu acho que a gente precisa tomar cuidado de não confundir esperança com alienação. Porque assim, a desesperança é o cara que talvez ele está tão invadido pela realidade e só pela realidade que ele não consegue entender que, olha, há um caminho lá na frente. Pode ser que não esteja vendo agora. Acho que todo mundo já teve a experiência de dirigir por uma estrada que você tem uma neblina densa. Cara, mas você olha no mapa e você faz uma experiência, inclusive assim, eu já passei por essa estrada e você sabe que tem uma estrada, sabe que tem um caminho, sabe que tem um destino. Você não está vendo, né? Exato, você não consegue ver 3 metros à frente, mas você continua com todo cuidado, diminui, fica mais tenso, mas é um momento em que você não vê. E se você perde essa noção de que é um destino, eu vou parar o carro e vou parar. Então eu acho assim, ficar completamente envolvido só nessa realidade visível, perceptível meus sentidos, corro o risco de me tornar um cara desesperançoso. Mas eu também acho que a gente precisa tomar cuidado e entender assim, quando a gente fala de esperança, não estou falando de um processo de alienação para me tirar da realidade que eu não suporto ela. Mas eu estou falando de esperar algo. E aí eu acho que entra outro elemento que é fundamental da vida com Deus e da caminhada com Jesus, que é a fé, ou seja, a confiança naquilo que o Senhor diz. Tipo assim, tem uma estrada lá na frente. A esperança não é um salto por cima da realidade na expectativa de encontrar o Shangri-La, não é? Não é isso. Eu não entendo assim. Quando, até voltando lá no que o Isaías diz a respeito dos que esperam no Senhor, não é? E aí faz aquela comparação com a águia, né? Os que esperam no Senhor, no sentido de nunca estatizarem-se, né? Nunca estarem estáticos, mas no esperar no Senhor, usando o que você citou, né? Essa esperança criativa, né? Esse esperar fazendo, esperar indo, não é? Esperar invadindo terrenos, esperar rompendo fronteiras, e esperar no sentido de vencer a si mesmo todo dia, né? E nesse vencer a si mesmo, vencer os piores obstáculos, né, que nós temos. Deixa eu só fazer uma interrupção. A gente vai se interromper muito mais, porque agora a gente tem 35 minutos. Já estamos quase. Não, mas assim, quando você fala, tem essa coisa de romper, de ir à frente, de criar, de fazer, mas vamos dizer, até aquela cena que você fez, eu acho que existe, Carlos, inclusive um momento para essa esperança em que eu aparentemente me aquieto. Sim. E aparentemente penso assim, não penso não, mas aparentemente dá a impressão que nada está acontecendo. Que aí eu fico pensando, por exemplo, que são esses momentos em que, rapaz, não tem mais recurso, não tem mais o que fazer, então eu vou parar. Mas eu sei que ainda quando eu estou parado, o Senhor continua trabalhando. Então, também não é um caminho de fuga, mas eu estou querendo dizer assim, tem momentos, cara, em que a gente se aquieta e sabe que algo que está sendo feito, lapidado, trabalhado, e que
em algum momento isso vai florescer. Então é um exercício de esperança. Isso vai... E é aquele lance que eu acho que a própria Escritura usa tantas vezes esse lança-mão desse exemplo, que é o trabalho do agricultor que planta a semente. E aí eu acho que um dos outros roubadores da esperança, Carlos, é o nosso imediatismo. É uma cultura imediatista. O cara planta a semente e vai dormir, vai deitar e vai fazer a vida. E ele sabe que aquela semente que está lá enterrada, alguém olha assim, pô, mas não está acontecendo nada. Tá. É só uma questão de tempo para você ver sair um broto. E você já postou algumas vezes no seu Facebook foto assim, de matinho e florzinha nascendo no meio do asfalto. Né? Então assim, é só uma questão de tempo para você ver um broto e saber ali, estava trabalhando esse tempo todo. Né? A vida brota nos trincos do deserto, né? Ó, deixa eu ler um e-mail do pessoal que está mandando aqui. Quer ver? Ó, o Luiz José Braga Júnior, Mogi Guaçu. Amigos, a regulamentação da mídia traria uma nova esperança, uma nova forma de enxergar o mundo. Eu acho que melhor do que a regulamentação da mídia, eu acho que é isso que o Carlos falou, o Luiz. É a gente aprender a se regulamentar. Né? Eu acho que esse é um caminho de maturidade. Assim, eu vou fazer a minha seleção, eu vou ser o meu crítico, meu próprio senso crítico do que eu estou lendo, do que eu não estou lendo, o que está por trás dessa indústria da mídia e do noticiário, porque hoje é um mercado também, não é pura e simplesmente um ambiente isento de tendências. E assim, eu quando disse que eu estou seletivo... Sabrina mandando um abraço lá de Brasília. Opa! Graça Serrano, de Recife. Oh, que legal. Fico pensando se essa desesperança não está estreitamente ligada, e aqui eu acho que ela toca um negócio interessante. Ligado ao que diz o apóstolo Paulo. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis. Lembrei disso hoje. Lembrei. Aliás, será que não estamos esperando muito desse mundo? É isso aí, Graça. Eu acho que você tocou num ponto também que acho sim, acho que... O fundamento da nossa esperança está na ressurreição de Jesus. Os nossos... não tem como. O significado da nossa existência tem muito mais a ver com a eternidade do que com a terrenidade, né? Que é absolutamente efêmera. E a ressurreição de Jesus não como o ato passado, que é um ato passado, mas como que ela nos remete para o futuro, para o que vem, para aquilo que se espera. Mas eu concordo com isso, mas voltaria um pouco até no sentido do que eu falei, no sentido de a nós todos nos orientarmos e nos encorajarmos a sermos mais responsáveis, né? Para conosco mesmo no que diz respeito à vida e às ferramentas que nós temos, né? Penso eu que nós, os que por algum motivo, eu no meu caso por exclusiva graça do Senhor, me foram abertos, né? Vamos dizer, os portais, né, do que tem a ver com a eternidade. Ao mesmo tempo recebemos também a capacidade de autocrítica, de autoavaliação, de juntar ferramentas, né, instrumentos e instrumentais, né, para fazer escolhas, né? E aí, voltando na questão da mídia, que é, sem dúvida alguma, para mim, a porta pela qual entram para dentro de nós, quer dizer, o que é de pior nesse universo, por conta disso que nós já falamos, porque é um mercado e eles precisam faturar, e desgraça vende muito mais do que a bondade, não é? Muito mais. Então, assim, eu lamentei, por exemplo, quando o Joelmir morreu, né? O Joelmir Betting. Eu lia e ouvia o Joelmir desde os anos 70, né? E uma das coisas boas do Joelmir, quando falava sobre economia, duas coisas boas. Primeiro, que ele tinha a capacidade de traduzir a economia, por mais complexa que ela seja, português. Para o dia a dia, né? Para o dia a dia. E tinha também a capacidade de, em interpretando todas as notícias que vinham do mundo todo a respeito da economia, pensar aquilo que gerava expectativas boas,
né? E lembro-me até de alguns jargões deles, né? Que ele dizia assim, bom, quinta-feira, que é um dia de caos normalmente na economia mundial, ele diz assim, cara. de quinta-feira. Pô, é o dia do Papo na Rede. Cara. Exatamente, por isso que nós estamos aqui, tentando ajudar. Aproveitando, o Rui Andrade, desculpa, o Rui Andrade, que assim, quando acontece o Koinonia, o programa Koinonia? Agora. Quinta-feira, toda quinta. Às 16 horas. Toda quinta quando dá, mas a maioria das quintas. A maioria das quintas. A gente fura muito pouco, né, cara? Muito pouco. Quinta-feira, 16 horas ao vivo. Depois os programas ficam disponíveis na internet. Tem 211 programas disponíveis na internet. Quarta-feira, a gente avisa pela página no Facebook do Koinonia Online quando o João Alexandre faz o programa dele, que geralmente é sobre música. Exatamente, Isso aí, Rui. Mas só para lembrar uma frase do Geomir, que é muito assim, é muito isso. Ele dizia assim, logo de manhã, dizia assim, bom, quantas vezes o mundo vai acabar hoje? E essa fala dele era uma fala que lançava sobre aqueles que o ouviam, né, e tinham como um intérprete, né, do que era o mundo, assim, um bom humor e uma certa ironia com que deve ser tratado a vida, eu diria assim. O todo. Entendeu? Assim, do tipo assim, tem dia que o mundo acaba muitas vezes e ao mesmo tempo não acabou, não é? E eu acho que isso tem a ver com as escolhas que a gente faz do tipo assim, quais são as vozes que eu elejo para fazer a minha cabeça, o meu coração, a minha alma. Então, aí eu vou pensando nisso que o Geomir falava, que você trouxe para cá, isso que você está dizendo agora, me lembrou de uma coisa que o profeta ele diz acerca dele mesmo numa fase difícil, e eu acho que serve pra gente. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí, Bré, quando a gente fala de esperança, eu acho assim, ela não é a caminhada ou a experiência de um sujeito passivo. Não. Vou ficar aqui, uma hora a esperança vem. Não, quando o profeta diz assim, quero trazer à memória o que me dá esperança. É um exercício. Inclusive, então, essa questão de parar em determinados momentos e pensar, quero trazer à memória, ou seja, quero me lembrar. Às vezes a gente esquece disso. Já que estamos bem crentes hoje aqui na nossa conversa, lembrando o salmista, né, quando ele diz assim, né, sobre como contar para as próximas gerações o que Deus tinha feito. O que Deus lhes tinha feito. Porque isso lhes trazia o que nos contaram os nossos pais, nós queremos contar para os nossos filhos. Isso é um dos salmos mais lindos que se tem nas Escrituras. Do tipo, antes de eu ficar amedrontando e aterrorizando meus filhos sobre, olha filho, cuidado com esse mundo, diz assim, filho, nós chegamos até aqui porque Deus nos trouxe até aqui. Deus nos guardou, Deus nos sustentou, Deus supriu as nossas mesas. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Então, eu volto, viver conforme se ensina e não proclamar o que se crê e viver como um ateu, que parece-me que é o que acontece conosco de quando em quando. Sabrina de Brasília pergunta, a esperança de vida eterna não é mais fácil do que a esperança de problemas terrenos? Depende, né? A minha pergunta é, Sabrina, por que é que nós dividimos? Mas eu entendo você, eu acho que coisas, sim. Né? Eu acho que sim. É mais fácil vender as alegrias no céu, né, do que exercitar-nos por algumas alegrias verbo aí, aqui na terra. Que é brabo, tem gente fazendo isso mesmo, tem gente vendendo alegria no céu, a esperança no céu. Não, mas ela fala que a esperança de vida eterna não é mais fácil do que a esperança de problemas terrenos. O problema é que a gente vive essa esperança da vida eterna na sua plenitude enquanto nós caminhamos nesse mundo que traz os problemas, as lutas e as dificuldades. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Né? Então eu acho assim, e aí um detalhe, a esperança da vida eterna, quando eu falei na sua plenitude, porque a vida eterna é algo que nós já podemos experimentar. Eu acho que quando Jesus ele define, né, Jesus não é muito de dar definições, a gente que acaba entendendo o que ele está definindo, mas ele fala na oração de João 17, o Evangelho de João capítulo 17, ele ora ao Pai, chamada oração sacerdotal.
E ele diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti e aquele a quem tu enviaste. Ou seja, a vida eterna é conhecer a Deus em Jesus, naquilo que a gente estava falando um pouquinho antes do programa começar ao ar, a minha experiência pessoal com Jesus. Essa experiência de conhecer a Jesus. Jesus está dizendo: isso é vida eterna, uma qualidade de vida. Então, nessa dura vida que muitas vezes a gente vive aqui, a vida eterna, ela se mistura. E aí, quando eu penso na ressurreição, cara, aquilo que eu falei, a ressurreição de Jesus, nós cremos como um ato passado, mas que tem uma dimensão e que tem uma consequência e que tem uma esperança do passado para frente. Ou seja, aquilo que eu experimento hoje é a semente que foi semeada. Sim. Mas ela está brotando, ela está germinando. E outra coisa, Fernando, eu acho que nós sabemos muito pouco, ou quase nada, até por conta dos ensinos que recebemos e o modo como cremos, do que é de fato o significado dessa experiência terrena nossa. Na economia do Senhor, no que diz respeito à eternidade, à nossa existência, a existência para além dessa dimensão, nós sabemos muitíssimo pouco, mas o fato é que, para mim, essa atual existência minha, que é já na eternidade, ela faz parte desse plano, ela faz parte de um propósito, ela não é um apêndice na existência, do tipo, fique aí um pouco, fiquem aí se ferrando, desculpa a expressão, não é? Que depois as coisas vão melhorar numa outra dimensão, etc. Não, para mim não. Para mim, as experiências que vivo hoje nessa dimensão, não é? Se soubesse entender e compreender um pouco mais, viveria certamente muito melhor. E eu acho que há aqueles que têm essa compreensão, que aprofundaram a existência, aproveitando a ressurreição no agora, não é? Mas aprofundaram a existência. Sim. De um modo a saborear a existência agora, e não nessa coisa da eternidade. Porque também os ensinos que nós recebemos, eles lançaram a eternidade para um outro momento que não isso. Agora. Quando, na verdade, eu lembro quando li Dallas Willard, né, no Conspiração Divina, que foi quando eu parei para uma reflexão mais profunda a respeito disso, de que nós já estamos na eternidade. A gente já experimenta. Agora, o quanto é que nós aprofundamos a nossa existência hoje, que poderia nos fazer experimentar e saborear aquilo que será quando esse corpo não mais existir. Isso é proibido para nós? Me parece que não. Até alguns do texto bíblico vivenciaram. O Enoque foi com Deus na vida, até num lugar que ele não conseguiu voltar mais. O Elias não experimentou a morte. O Paulo teve arrebatamentos. O João foi para um lugar que ele ficou absolutamente, como diria minha filha, numa brisa, né? E escreveu coisas que nem ele mesmo entendia. Quer dizer, você tem experiência de gente que viveu a vida com experiências aprofundadas, né? E não longe do Senhor, mas com Ele. Né? E eu acho que aí essa questão, você falou da brisa, né? Quer dizer, tem gente que por uma busca de esperança acaba entrando de cabeça em experiências que, ao invés de serem libertadoras, elas são opressoras e são Sim. aprisionadoras, né? Sim. E aí que eu acho que é interessante. Quando a gente fala de esperança, qual é o elemento, qual é o fator que gera esperança na minha vida? E aí eu penso na nossa experiência de vida, Carlos, experiência não teórica, mas acho que experiência, né? Sem querer ser redundante, é justamente essa relação com Deus. Quer dizer, Deus é o fator significante da esperança da nossa vida. Só de ler um e-mail que chegou aqui do Nelson Bomilcar. Você conhece o camarada aqui? Nelson Bomilcar, nosso vizinho. Abraço para você, amigo. Ele fala aqui: bem-vindos, amigos, a essa jornada de 2015.
E queremos ter mais você aqui sentado nessa cadeira, Nelson. Esperança é somatória de sentimento e razão. Temos esperança. É percepção da eternidade em nossa finitude. Tá vendo? Além de teólogo, é poeta e pastor, Boa, então poeta. fica assim. Boa. Percepção da eternidade em nossa finitude. Olha que legal Boa. isso. Aqui. É isso que eu tentei falar, mas não consegui. Aí ele fala de forma, numa frase. em forma de poema. Como trazer à memória o que nos pode dar esperança no cotidiano? Nossa memória teima em trazer também o que não nos dá esperança. É legal. E aí essa coisa da ambiguidade, né, que a gente vive. É a nossa luta. Eu tô lembrando, a gente começou falando de notícia, de noticiário e mídia, Carlos. Eu lembro uma frase que eu acho que ela é do Karl Barth, que foi um teólogo importante do século XX, que ele dizia assim, que um cristão deve ser alguém que leva numa mão a Bíblia e na outra mão o jornal. A impressão que eu tenho, cara, é que a gente está com o jornal nas duas mãos. Só anda com o jornal. Né? Então, assim, tão. E às vezes um jornal de muita má qualidade, né? Opa, ou revista. Sem nenhum cuidado. Então, assim, eu acho que é tão impregnado com essa questão do presente século, usando uma linguagem bem bíblica, mas assim, com o que está acontecendo, com a dor do mundo, que a gente perde contato com uma palavra, com uma escritura que para nós é palavra e que alimenta o coração, mas alimenta o coração com a fé, com a esperança e com o amor. E Fernando, não há como nós não admitirmos, pelo menos faço a minha meia-culpa nesse sentido, de que nos deixamos levar por algumas tiranias, né? Tipo, a tirania da alegria plena, a tirania da felicidade plena, a tirania da analgesia, do tipo assim, excluir a dor da vida. E aí eu volto às nossas primeiras leituras do Henry Nouwen, que nos ensinou e que nos... Algumas religiões orientais propõem isso, né? Que é uma espécie assim de um desvincular dos desejos e de uma... Aí eu acho que entra num processo de alienação. De alienação, mas não, do tipo assim, nós não admitimos a dor. Sim. Quando na dor é quando você, lamentavelmente, lamento ter que dizer isso, mas para mim é um fato, falo por mim então, não posso falar por ninguém, mas é na dor que você experimenta essências da vida que você nunca experimentou. Entra em contato com aspectos da vida. Na dor, meu. Na dor. É agora, nesse mês de janeiro, de enormes dores que eu vivi junto com algumas pessoas, uma delas com o nosso querido Marcos Nicolini, que perdeu o irmão mais velho. Quer dizer, você ali, num ambiente como aquele, você enfrenta a vida, né? na sua essência mais fragilizada, vamos dizer assim, né? Ao mesmo tempo que você só ali, em ambientes assim, é que você extrai algumas coisas da vida que você não extrairia em qualquer outro lugar. Então, assim, se nós aprendêssemos a experimentar a dor nesse ambiente e sair dali e ir para o jardim e experimentar os perfumes do jardim e o visual do jardim, nós iríamos começar a aprender a transversar um pouco mais na vida. Sim. Do que com essa coisa de feliz para sempre, dor nenhuma e alegria sem medida, né? Isso não é o caminho que Jesus nos fala, né? Não é. Graça, ela está aqui interagindo, bacana. Vamos lá. Ela diz o seguinte: fecha com a graça. Vamos encerrar com a graça. Se entramos na vida eterna quando conhecemos a Jesus, o que eu concordo, ela diz, não muda todo o nosso posicionamento no mundo, tirando-nos do campo dos desejos para o campo que é necessário, do campo do pecado para o campo da virtude, que é a verdade que nos liberta? Concordo, Graça, é isso. 100%. Isso mesmo. Aí, Dani, estamos vendo aí você. Fecha com a graça. Nós fizemos um combinado, eu, o Carlos e o Daniel Choi. A gente entende assim que por ser um programa de internet, a gente vai tentar reduzir o tempo do Papo na Rede para ficar assim mais dinâmico, mais curto, para quando você ou alguém quiser ver depois, não ser aquele programa que estava durando quase uma hora. Verdade, né? Verdade. Então a gente está tentando, por isso que a gente falou muito rápido, por isso que a gente atropelou, e por isso que o Dani já mandou o recadinho assim, já deu mais de 30 minutos. Bora. Então a gente vai terminar aqui com a esperança de que na próxima quinta-feira a gente esteja aqui de novo
conversando um pouco mais sobre algum tema que seja pertinente à nossa realidade, à nossa vida e à nossa esperança. Legal. Bom estar de volta. Daniel Choi, obrigado, viu? Você é o cara que aperta os botões aí. Bora pra vida, gente. Põe o Koinonia no ar. 2015 já tá valendo. Até a próxima aqui. É breve. Tchau. É isso. Obrigado vocês que mandaram os e-mails, foi muito bom. Agora a vinheta.